Obrigada, Ângelo. Boa tarde. Gratidão a Deus pela vida, por esta encarnação e por vocês estarem hoje aqui e onde quer que você esteja assistindo. Que esse momento seja um momento de reflexão para todos nós, porque é o que o Espiritismo nos propõe. Refletirmos sobre o que realmente somos, por que estamos aqui, de onde viemos, qual a finalidade da nossa encarnação. Então, esses são os aspectos principais, primordiais da doutrina espírita. Quando a gente fala conhecimento que liberta, né? Liberta de quê? Jesus falou: conhecereis a verdade vos libertará. E aí muitos de nós ainda vivemos as voltas com isso, imaginando que isso é liberta do quê, né? Onde vai levar essa liberdade? Mas se a gente for olhar o contexto que Jesus falou sobre isso, está lá no Evangelho de João. Alguém perguntou de Jesus sobre a verdade, né? Qual é essa verdade que tu tanto falas? Ele diz: olha, você só vai saber, né? Tá usando as minhas palavras, claro. Você só saberá aquilo que eu falo, da verdade que eu falo, se tu caminhares comigo. Se tu caminhares comigo, tu conhecerás as minhas palavras. E se tu viveres as minhas palavras, aquilo que eu ensino, conhecerás a verdade vos libertará. Então, onde está a verdade? No nosso coração, no desenrolar do entendimento da nossa mente, de cada um. Então, olha, se caminhares comigo, ou seja, eu preciso estar próximo de Jesus, ver por onde ele anda, onde ele vai. Conheceres as minhas palavras. Preciso conhecer Jesus. Preciso conhecer o Evangelho, saber o que foi falado sobre ele, o que ele ensinou, o contexto das suas parábolas. E aí viveres aquilo que eu falo, a partir do momento que eu conheço, que eu entendo, que eu vivo, conhecerás a verdade te libertará. Então, nós pegamos, como diz Kardec lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós pegamos muito os ensinamentos de Jesus, a maioria dos cristãos, pelos retalhos, por aquilo que ouvimos dizer, e aí fica incompleto. E aí nós não sabemos o que fazer, porque está incompleto. Aí todo mundo diz, Jesus falou, conhecereis a verdade vos libertará. Aí a gente fica tentando se libertar de alguma coisa, entende? Mas está vinculado, tudo que Jesus ensina está vinculado ao conhecimento, ao entendimento. Falando do Livro dos Espíritos, que é a obra que foi lançada em abril, 18 de abril de 1857, que fez 166 anos agora em abril, nós vamos ter, por exemplo, na terceira parte, a Lei de Liberdade. E aí, se você quiser aprofundar ainda mais, entender sobre essa liberdade, então, o conhecimento me liberta. Se eu conhecer o ensinamento de Jesus, se eu viver... Então, o que é liberdade? Lá nas leis de liberdade, nós vamos entender o que é liberdade. Essa relação com o livre-arbítrio. Que a liberdade, de fato, ela é a liberdade de pensamento. Na sociedade, eu não posso ser livre. Então, as pessoas querem ser livres. Tem gente que fala assim, eu quero ser livre como um pássaro. O pássaro não é livre. Ele segue o instinto. Ele voa porque o instinto dele é voar. Ele canta porque o instinto dele é cantar. Ele faz o ninho porque é o instinto dele. Então, ele segue instinto. Então, quem segue só o instinto não é livre. Ele está ali condicionado a uma liberdade. Então, o pássaro ele segue o instinto. O que é liberdade? Então, nós não podemos fazer aquilo que... Quando eu alcançar uma idade, quando eu tiver dinheiro, quando eu ficar rico, quando eu sair daqui, então tem muito se. Aí eu vou fazer o que eu quiser. Não faz. Ninguém faz o que quer. Porque nós estamos condicionados dentro de uma lei da sociedade que nós precisamos fazer as coisas de acordo com a sociedade, com as regras morais, com a ética, com a sociedade. Para isso tem as leis dos homens. Então, nós estamos ali condicionados dentro dessas regras sociais que nós precisamos viver, são as regras morais e a ética. Mas aí, então, como é que eu vou ser livre? Sim, tenho livre-arbítrio. Então, no livre-arbítrio eu posso fazer o que eu quero? Também não. Porque existem as leis de Deus. O livre-arbítrio é usar bem fazer as minhas escolhas de acordo com as leis de Deus, com as leis divinas e naturais. Aí eu estou usando o meu livre-arbítrio. Mas para isso eu preciso o quê? Conhecer. Ter conhecimento, ter entendimento. Por isso Jesus dizia, você vai ser livre.
Mas se você conhecer a verdade. Mas você tem que conhecer. E aí nós vamos entender que o conhecimento, ele parte do princípio do entendimento, da razão. E quem são os seres racionais? Nós, seres humanos. Somos seres racionais. Somos dotados de razão e de entendimento. Inclusive, está no primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, dotados de razão, de entendimento, de consciência e devem agir um para com os outros com espírito de fraternidade. Então, nós, seres humanos, somos racionais. Então, a nossa condição de liberdade, ela está vinculada intimamente, intrinsecamente ligada ao entendimento, à razão, à capacidade, à inteligência. E aí, o Livro dos Espíritos, Kardec pergunta o que é inteligência? E aí, os espíritos dizem a inteligência é o atributo principal do espírito. Não podia ser diferente, já que Deus, que é o Criador, que nos criou enquanto espíritos imortais, é a inteligência suprema. Então, a inteligência suprema cria seres cujo atributo principal é o quê? A inteligência. Faz sentido, gente, para vocês? Como é que eu desenvolvo a inteligência? Vai dizer assim, a pessoa não é inteligente, não. Como é que tu não pode ser inteligente? Eu não sou inteligente. Então, tem essas falácias. Todos nós temos inteligência, mas poucos usam a inteligência. Entende? Como é que a inteligência se manifesta? Através do meu pensamento, da forma como eu faço minhas escolhas, da forma como eu ajo. Então, o Livro dos Espíritos é um livro didático. Ele é um livro onde está inserido questões, 1019 questões, que nos convidam ao raciocínio, ao exercício da razão, que é a faculdade superior. Mas, como dizia Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo, como todas as outras faculdades, ela precisa ser desenvolvida, exercitada. Aí vamos dar um exemplo. Se você nasceu com as pernas, sem nenhuma deficiência física, você nasceu com o quê? Com a faculdade de andar. Mas você já saiu do útero materno andando, já veio de mão dada com a mãe da maternidade? Não, você precisou o quê? Aprender a andar. Então, você aprendeu a andar, certo? Então, você aprendeu a andar e foi desenvolvendo e desenvolveu, então, a faculdade de andar. Você sabe andar. E aí você descobre que você é uma pessoa linda, maravilhosa, todos te admiram. Um dia você é convidado por uma grife para desfilar as roupas dele. E aí você sabe andar. E aí, o que você vai fazer? Você simplesmente vai andar do jeito que você anda? Não, porque você vai precisar o quê? Aperfeiçoar a sua capacidade de andar. E você vai aprender a desfilar. Entende? Falar. Se você não nasceu com nenhuma deficiência vocal, você tem a faculdade de falar, a faculdade da fala. Mas você já nasceu falando, uau, mamãe, cheguei no mundo, né? Não. Você vai desenvolver a fala. E aí você vai ser ensinado, olha, fala isso. Você vai aprender a falar. Aí você quer ser um orador. Você quer ser um orador, você quer fazer palestras. Não como eu, que não sou palestrante, eu sou conversadeira, que eu gosto de conversar. Então, você quer ser um orador, como Divaldo Franco. Aí você simplesmente pega lá, aprende os livros e vai ser um orador para milhões de pessoas. Você precisa fazer o quê? Estudar, treinar. Estudar oratória, que é a arte, né? A arte magnânima dos gregos, a oratória. E aprender a falar. Entende? Ou seja, e a razão? Você é a faculdade da razão. E a faculdade superior. E aí você já nasce entendendo, fazendo raciocínios lógicos, entendendo tudo? Não. O que nós entendemos de Jesus? A gente vai falar, porque as pessoas, os cristãos, falam, mas não seguem Jesus. Por que será? Será que é porque não quer? Será porque, eu sigo Jesus, mas eu quero só dizer, eu não quero seguir, eu não quero fazer nada. É isso que a gente diz enquanto cristão? Não, a gente diz que quer seguir Jesus, mas segue também não. Por quê? Porque a gente não conhece Jesus. A gente não desenvolveu, usou a faculdade da razão para entender qual era, de fato, a proposta dele. Dizem os grandes mentores espirituais que se a metade das pessoas, só apenas 50% das pessoas que dizem acreditar na reencarnação, e ele não está falando só de espíritas, porque não são só espíritas que acreditam na reencarnação. A reencarnação é mais antiga do que toda a nossa história do Ocidente, porque ela começa no Oriente, nas civilizações mais antigas. Então, tem muitas religiões, doutrinas no mundo inteiro que são reencarnacionistas.
E aí eles dizem que se apenas 50% das pessoas que dizem acreditar na reencarnação vivessem como reencarnacionistas, o mundo seria outro. Olha aí a responsabilidade nas suas mãos. Você vive como reencarnacionista? Não me responda, só pensa. Analisa, avalia, respira, inspira, não pira, né? Analisa somente. Se você vive realmente como reencarnacionista. Eu sei que somos espíritos imortais. Você vive como espírito imortal? Então tá. Então só pensa. Por que é isso que o Livro dos Espíritos nos convida? A entender, a refletir, a aprender. E aí eu trouxe alguém para nos guiar, que não poderia ser outro, Emmanuel, né? A Elaine aqui, minha xará, já sabe que aonde eu vou, só sei falar de Emmanuel, né? É karma, do Emmanuel. Então, o que acontece? Pensamento e vida. Nós temos aqui no Pensamento e Vida que o Emmanuel diz que essa obra, todos os assuntos dessa obra, tem 30 capítulos, esse livro fininho, uma profundidade incrível, a capacidade de síntese maravilhosa de Emmanuel. E o Emmanuel diz que todos esses assuntos aqui nós aprendemos, nós já aprendemos, nós já sabemos. O que eu vou falar aqui para vocês não é novidade. Nós aprendemos nas escolas de regeneração no período intervidas, quando estamos nos preparando para reencarnar. Te lembra disso? Te lembra, Laine? Te lembra, Auxiliadora? Te lembra, Aninha? Não, Aninha, você não se lembra, entende? Te lembra, Ângelo? Ângelo não se lembra, meu Deus, que horror. Então, vamos ouvir. Então, na escola de regeneração no período intervino, nós estudamos todos esses assuntos, para quando reencarnássemos, pudéssemos desenvolver aquilo que nós precisamos, para aproveitar a nossa encarnação para evoluir. Então, está aqui o livro Pensamento e Vida. E 2 capítulos seguidos, Emmanuel fala sobre instrução e educação. Capítulo 4, instrução. Capítulo 5, educação. Por que nós vamos trazer Emmanuel para nos auxiliar nessa reflexão de um conhecimento que liberta? Porque o Espiritismo traz essa proposta. Mas não é o fato de eu ser espírita que eu sou uma pessoa livre. Eu sou espírita, eu sou evoluída, eu sou espírita. Não, eu preciso saber. Foi lido aqui na abertura do Conduta Espírita uma parte magnífica do Evangelho. Conhecereis os espíritas pelo seu progresso, pela sua evolução, pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações. Nós fazemos? Talvez nós nem sabemos que esforço é uma virtude. E que as virtudes não é só assim, a partir de hoje você é humilde. Não. A partir de hoje eu vou praticar a bondade. A partir de hoje eu serei uma pessoa gentil. Não é decretado assim. É aprendido, é entendido, para que eu possa vivenciar. Então, uma das figuras que nós temos na área da educação, que o Espiritismo ele é uma doutrina com sua essência educacional, pedagógica, tanto que o Kardec ele não era teólogo, ele não era cientista, ele era educador. Ele tinha uma formação em filosofia, ciências naturais e algumas outras coisas, mas a sua profissão, a sua vivência, a sua experiência nessa encarnação era de educador. Então, por que será que vocês acham que os espíritos, esses mentores, né, do nosso mundo, quando quiseram trazer, juntamente o Espírito da Verdade, comandando sobre toda essa pleia de espíritos superiores, trazer o Espiritismo para a Terra, escolheram um educador para codificar essas leis? O que vocês acham? Ele é um educador. E a gente quer seguir como se fosse uma religião. Entende? Ela tem um princípio, ela tem um desses pilares. Ela é ciência, filosofia e religião. Mas o sentido da religião, como ele diz, no sentido da religião de trazer o homem para se religar a Deus, não no sentido da religião dogmática, ritualística, como são as religiões, que também não tem nada de errado com elas, mas é que o Espiritismo é uma doutrina com esses pilares. Então, é uma doutrina que nos convida a aprendermos sobre tudo que ela traz e sobre todos os outros conhecimentos, que, inclusive, no Evangelho, ele diz que a ciência precisa andar junto com a religião. E o Espiritismo vem fazer essa ponte, de trazer uma ciência baseada no estudo da nossa vida espiritual, para comprovar por que é uma ciência. Às vezes a gente confunde ciência com a ciência positiva, material, mas não é.
é uma ciência que explica, através dos métodos científicos, a imortalidade da alma, a reencarnação. O Espiritismo vem explicar essas condições do ser humano. Mas para eu viver como reencarnacionista, para que eu viva como espírito imortal, eu preciso aprender. Para evoluir, diz o Emmanuel, quando ele fala de instrução, que 2 asas conduzirão o ser humano, o espírito agora enquanto humano, à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. E a Joana de Ângeles, em uma mensagem, também fala disso. Então, é como... Não quer ser livre como um pássaro? Não vai ser porque o pássaro não é livre, mas você pode voar também. Mas você depende de 2 asas, amor e sabedoria. E a sabedoria deriva de quê? Da instrução. Então, eu preciso instruir. E aí, como é que a gente pega de apoio, já que a doutrina espírita, a sua essência é a educação, nós vamos convidar aqui uma figura magnífica da área da educação mundial, que se chama Edgar Morin, um filósofo, educador francês, que foi convidado pela Unesco para escrever sobre a educação do século XXI. Então, nós temos toda uma estrutura de base para a educação do século XXI. Quem é educador aqui, ou aí que esteja assistindo, já deve ter ouvido falar dessa estrutura educacional, inclusive os 7 saberes, e de Jacques Delors também, que trabalha junto com ele. Então, ele vai dar uma definição de educação, para nós tirarmos também, porque para eu entender o Espiritismo como educação, eu tenho que tirar essa ideia de que a educação é ser alfabetizado, entende? Não é, ser alfabetizado é uma coisa. Então, eu posso ser alfabetizado quando eu aprendo a ler, faço todos os cursos fundamentais, todos os cursos de graduação, todos os cursos... Ah, Elaine, então tu quer dizer que se eu tiver doutorado, eu sou só alfabetizado? É. A não ser que você viva o princípio da educação. E qual é o princípio da educação? Para a educação do século XXI, trazida por Edgar Morin, que está muito vinculado à essência daquilo que o Espiritismo é, daquilo que o Espiritismo traz. Primeiro, a instrução, diz Morin. Você recebe a instrução, né? Se nós fazemos Espiritismo, essa palestra é o quê? É instrução, informação. Você traz uma instrução, uma informação. Eu estou trazendo uma informação porque que o Espiritismo é uma doutrina que liberta. Porque o conhecimento que o Espiritismo traz, ele liberta. Então, isso é uma instrução. Essa instrução, ela precisa ser traduzida. Então, após a instrução, vem a tradução. Ou seja, eu preciso saber o que significa. A partir da informação que você recebe, seja na palestra, seja no grupo de estudos, seja dos livros espíritas que você lê, você agora precisa traduzir. E o que é traduzir? É entender. Se você estiver lendo um livro, assistindo um filme em inglês e você não fala inglês, você precisa de quê? Do tradutor, né? Da tradução, da legenda. Então, você está vendo o filme, todo mundo falando inglês, você não conhece, mas você olha embaixo a tradução, então você sabe o que está acontecendo naquela história, porque você está lendo a tradução. Então, o Espiritismo é isso. Recebe uma informação e aí você traduz. A partir do momento que eu traduzi, diz o Morin, eu posso considerar que eu tenho conhecimento. Entende? Eu posso considerar que eu tenho conhecimento. Porque eu traduzi, porque eu fui lá investigar, porque eu fui lá entender, porque eu fui lá para absorver e entender como isso funciona. Se eu já entendo tudo isso e eu tenho conhecimento, esse conhecimento vai me favorecer uma transformação. Eu começo a agir diferente na minha vida. Porque agora eu não ignoro mais. Por exemplo, se eu sou uma pessoa que vive destituída de leis morais, não age totalmente distorcida da ética, da moral, só sigo a lei dos homens para não ser preso. A partir do momento que eu tenho conhecimento dessas leis, do livre-arbítrio, aí eu passo a ter um comportamento diferente. Eu já não cumpro mais as regras sociais para não ser preso. Eu cumpro por uma questão de conhecimento. Eu não preciso, eu sou um ser civilizado. Apesar de que no Livro dos Espíritos, na 4ª parte, ele diz que a nossa civilização é incompleta ainda. E é verdade. Nós não somos civilizados como nós pensamos. Nós ainda somos muito irados. Nós ainda somos muito cruéis, muitas vezes. Se não é na ação, é nas palavras. Nós temos um nível de irritabilidade muito alto.
Nós temos dificuldade de nos relacionarmos. Nós matamos animais para comer. Nós fazemos guerras. Nós deixamos o outro passar fome enquanto a gente come horrores em casa e depois precisa fazer uma cirurgia bariátrica para diminuir. Claro que tem as questões também de saúde, mas hoje, segundo algumas estatísticas, morre mais gente por excesso de comida do que de falta. Então, nós estamos civilizados? Não. Nós estamos a caminho da civilização. E, para isso, nós precisamos de educação, de conhecimento. Então, quando nós temos conhecimento, aí diz Mohan, nós começamos a passar por um processo de transformação. Quando eu vou entender, por exemplo, o que é civilizado, eu vou ter conhecimento. Gente, eu não sou civilizado, não. Espera aí, deixa eu rever a minha postura, entende? Olha a minha transformação. Ai, meu Deus, eu acho que eu quero ser vegetariana. Então, eu começo a ver. Aí eu vou estudar e ver as possibilidades que eu tenho, entende? Então, eu vou entender. Gente, eu passava no sinal só para não ser multado, mas olha, poxa, eu vou parar no sinal, entende? Porque tem gente, as pessoas que só param no sinal vermelho para não ser multado, elas, quando elas veem o amarelo, o verde piscando, elas já aceleram, entende? E o amarelo, eu diria, se eu ia com uma pessoa, aí o sinal piscando, lá longe eu já vi, já fui diminuindo. Quando chegou no amarelo, eu fui reduzindo. Essa acelera. Eu disse assim, não, o amarelo, não acelera, o amarelo é para acelerar. Eu digo, não, onde que tu leu isso? O sinal amarelo é para te reduzir, que é para te frear com tranquilidade no vermelho. Aonde que você leu? Qual a escola de trânsito que você fez? Estudou legislação de trânsito por onde? Pelo WhatsApp? Notícia fake que foi? Por quê? Mas eu falei assim porque era minha amiga, né? Claro. Porque o sinal amarelo não é para acelerar. Entende? Então, aí eu já olho, eu já entendo que é uma questão de respeito, é uma questão de civilidade, é uma questão, entende? Eu já aprendi, então, olha, eu me transformando. A partir do momento, diz Mohan, que eu estou alcançando o nível de transformação, aí sim eu cheguei aonde? Na educação. Entende? Então, isso é educação. O Brasil está melhorando em educação, porque está diminuindo o número de analfabetos. Mas a educação não é ser alfabetizado, porque o que mais nós temos é analfabetos funcionais. Pessoas que sabem ler e nunca leram um livro na vida. Entende? Nunca leram um livro na vida. E agora piorou, porque agora de ler livro não se lê mais textos longos, tem que fazer textos curtos. Aí eu vou gravar vídeo para me colocar no WhatsApp, no Instagram, passando algumas informações a nível meio profissional. Aí minha sobrinha diz, tia, tem que fazer texto curto, tortura. Assim, 1 minuto, 2 minutos, senão as pessoas não assistem. Eu digo, meu Deus. Entende? Não pode mais botar lá no canal vídeos longos, palestras de 1 hora. Comecei a colocar no meu canal minhas palestras de 1 hora, dos estudos, inclusive, desse livro que eu estou fazendo. Aí a pessoa, não, olha, mas você vai colocar, as pessoas não vão assistir. Eu digo, olha, mas aí não é problema meu, né? Eu estou fazendo, eu estou compartilhando, eu acho que vai ser legal. Tem uns amigos que gostam, que me incentivam. Eu vou lá fazer. E eu vou gravar o vídeo assim, de 4, 5 minutos para botar no Instagram. Não tem importância se a pessoa não vai assistir. Mas importa que eu me sinto feliz em divulgar aquilo que eu conheço, que eu estou aprendendo, aliás, que conhecimento mesmo eu não tenho. Como dizia Sócrates, a única coisa que eu sei bem é que tudo que eu sei eu não sei bem. Eu ainda preciso de muito conhecimento, muito estudo. Então, se nós estamos dentro dessa visão que o Espiritismo nos traz, diz o Emmanuel, aí sim, nós vamos receber uma instrução para entender que de 2 asas é preciso para evoluir, já que eu sei, ponto espírita, que eu reencarno para evoluir. Então, eu sei que eu preciso de 2 asas, amor e sabedoria. Como é que eu vou adquirir isso? Aí diz o Emmanuel, eu vou iniciar o meu processo de instrução. A partir do momento que eu entendo que não há sentido na vida sem aprendizado. O Espiritismo deixa muito claro isso. Quando você termina de ler o Livro dos Espíritos, você descobre isso, que não há sentido da vida sem aprendizado. Aí sim, você quer realmente aprender, para viver, para a vida ter um sentido, para ter um significado daquilo que você vive. Então, Emmanuel diz que conhecer é patrocinar a libertação de nós mesmos. Então, o Espiritismo é o conhecimento que, de fato, que liberta. Colocando-nos a caminho de novos horizontes da vida. Lembra? Eu recebo uma informação, eu traduzo, eu passo a conhecer aquilo e eu começo a ter um processo de transformação.
Eu vou ter novos horizontes da vida. Aí o Allan Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele escreve assim: o Espiritismo bem compreendido, ele nos dá uma nova visão da vida. Ele nos eleva a uma outra categoria de seres humanos. Eu passo a ver a vida por um outro ângulo, um novo prisma, né? Digamos assim. Então, já viu o que é um prisma, né? Aquele vidrinho, ele daquela forma, estou falando vidrinho, mas sabe, um prisma, aí quando passa um fio, aí vem um fio de luz, único fio de luz. Ele passa pelo prisma. Quando ele sai lá, como é que ele sai? Um feixe de luz, de várias cores. E aí o prisma faz você ver que o único feixe de luz amarela se desdobra e dentro dele tem o poder de outras tantas cores que pode formar um arco-íris. Esse é o poder do prisma. E é isso que o Espiritismo nos traz. Leiam, por exemplo, no Evangelho, o ponto de vista. E aí o Kardec vai de novo reformular sobre isso. É como se você subisse numa escada e começasse a olhar as situações. E aí os problemas, as dificuldades, aqueles problemas, aquelas dificuldades que me atormentavam, agora tem um outro olhar. As dificuldades continuam. O mundo pode continuar o mesmo, mas eu não. Eu já tenho outro olhar. Eu já tenho educação. Eu já tenho uma condição de transformação. Aí, no capítulo seguinte, ele fala sobre educação. E ele vai dizer que a educação, principalmente envolvida na energia de Deus, nos ensinamentos de Jesus, ele não é uma mera essência, né, mística. Mas o conhecimento, ele vai nos trazer novas condições de vivências com Jesus todos os dias. E aí sim, o conhecimento, por isso, quando ele disse que Jesus falou, brilha a vossa luz. E o que é a luz? Se chama conhecimento. A luz, lunis, que para os gregos era conhecimento. Entende? Então, a luz é o conhecimento. Por isso que aluno, eu nunca gostei de chamar meus alunos de alunos, sempre gostei de chamar de aprendizes, estudantes, porque no sentido literal da palavra, aluno vem de lunes, luno, luz. E o A é de negação. Então, para os gregos, aluno é o ser destituído de luz. A luz é o conhecimento. E na época de Jesus, a palavra conhecimento era falada luz. Quem tinha conhecimento tinha luz. Por isso aí diz, brilha a vossa luz. Essas são as oportunidades. E ele vai falar que o conhecimento, a educação, ela vai se transformar a mente. Porque a mente é um espelho de luz, emitindo raios, assimilando-os e repelindo-os. Então, para encerrar, nós vamos fazer apenas uma seguinte reflexão, para procurar juntar tudo isso. Para que aconteça todos esses processos de instrução, tradução, conhecimento, educação, que possa, de fato, fazer uma mudança em nós, uma mudança no mundo, nós precisamos entender aquilo que nós realmente somos no mundo. Espíritos imortais. Mas o espírito, ele não é ligado ao corpo diretamente. Quem já estudou o espiritismo sabe disso. Outras doutrinas espiritualistas. Ele é conduzido por uma força energética vinculada ao cérebro, que se chama mente. Então, a nossa mente, ela não é o cérebro. O cérebro é onde a mente, energeticamente, se está comportada. Então, a mente está ali, no cérebro, energeticamente. E ela é a sede do espírito. E ela serve, então, a mente, ela serve para conectar o espírito ao corpo. Entende? Por isso que nós falamos que adoece, a mente adoece primeiro, o espírito já tem problemas, e aí, se a mente está passando conexão do espírito para o corpo, todo o nosso corpo vai sentir, nós vamos ter as sensações de como nós nos sentimos. Então, às vezes, uma minúscula dor no pé está refletindo uma condição interna, emocional. Entende? Então, qual é a função do espiritismo? Mostrar que a mente vincula o corpo ao espírito e que, naturalmente, também ela conecta o corpo, ela conecta o espírito ao corpo e o corpo ao espírito.
E aí nós precisamos de conhecimento para entender a funcionalidade da nossa mente, para aprender a lidar com o que nós somos, para entender o que nós sentimos, para ter uma resposta para nosso modo de agir. E aí sim, nós podemos viver essa condição de liberdade que o Espiritismo nos propõe, com o conhecimento que nos liberta. Liberta de quem? De nós mesmos, da nossa ignorância, dos nossos medos, das crenças limitantes, das ilusões dos sentidos, como diz Joana de Ângeles. E aí nós passaremos a viver, de fato, como espíritos imortais, como reencarnacionista. E aí vai fazer sentido a frase que o grande mestre Gandhi falou: o bem que tu queres para o mundo, ele já deve estar em ti. E qual bem que você quer para o mundo? O que você almeja do espiritismo sendo espírita? Se nós vivemos de conexões, você espera que os espíritos se conectem a você para te ajudar. E você se conecta a quem? Então, o conhecimento, como diz Anete Guimarães, que eu sou muito fã, e ela falou numa palestra certa vez, que o conhecimento ele vai nos trazer mudanças necessárias, imprescindível para a nossa evolução. Sem mudança não evoluímos. Por isso tem a crise, né? A famosa crise, que é a mudança. A palavra crise vem do grego, que se chama mudança. Então, ela diz, né, que o conhecimento vai proporcionar mudança. E você só muda quando você aprende ou pela exaustão da dor. Qual você escolhe? Muito obrigada e descubra como libertar-se e liberte-se. E faça as melhores escolhas na sua vida, porque o Espiritismo está no mundo há 166 anos, trazendo infinitas possibilidades. Mas, sem a nossa conexão com Ele ou com Deus, não vai fazer nenhuma diferença para nós por enquanto. Muito obrigada.